Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, hoje, dia 20 de 8 de 2023. Meus amados, esse versículo sempre eu estou citando, está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Se você quiser ler mais, lê 6, 7, 8. Mas, irmão, lá no 18 ele está dizendo: tendo iluminado os olhos do vosso coração. Irmão, aqui a palavra, ela tem muito, a Bíblia, ela tem muitas linguagens de figura. E a gente tem que estudar e entender tudo direitinho, como essas linguagens de figura. Existem vários exemplos, mas eu vou dar aqui o de João Batista. Quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo peca, irmão? Não, o mundo não peca. O mundo ali está se referindo a quem? Às pessoas. Então, o autor, em vez de dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas, ele disse do mundo. Então, ele deu um adjetivo às pessoas, dizendo que era do mundo. Mas por que ele disse que era do mundo? Porque o pessoal vivia nesse mundo terreno e obedecia às ordens dos homens terrenos e não a de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então tem que ler a palavra com inteligência. O homem natural não discerne as coisas de Deus, mas quando você se propõe a aceitar o Espírito de Deus que está dentro de você e pede que ele dirija, né? Que ele te dirija a você viver na santidade, na graça de Deus, que você batalha por isso, Deus se manifesta em você. Porque Paulo pregando, ele disse que Cristo, lá em Gálatas 2, não sei se é de 16 em diante, ele disse que Cristo não é ministro da mentira, mas sim da verdade. Tá certo, meu amado? Então, vou fazer aqui uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o seu nome. Pai, está aqui o teu filho, Pai. E dentro do teu filho está o teu Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador do teu povo, está aqui dentro de mim. Pai, usa a minha língua, usa a minha mente, Pai, para falar aquilo que o teu povo quer ouvir. Não é aquilo que eu quero dizer, mas direciona, Pai, tudo que o Senhor quer. Eu já tenho até anotado uns versículos aqui e tenho buscado na tua palavra em linha, mas que seja aqui pregado aquilo que o Senhor quer. Pai querido e eterno, é no nome de Jesus e do Deus Todo-Poderoso que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai vendo aqui que quando ele diz, Paulo fala isso aí, iluminado os olhos do vosso coração, então o coração não tem olho, é o desejo que nasce aqui. Lembra lá em Marcos, capítulo 7, do versículo 20 em diante, antes de você ler o texto e o contexto, está narrando que o que contamina, os fariseus interrogando Jesus, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E o que sai é gerado aqui. Então daqui vai para cá, aqui processa, e aqui processado dá a ordem para o nosso corpo executar. Lembra que Tiago disse que uma vez o desejo espertado pelo desejo, vem a cobiça vem, e pela cobiça o corpo praticando gera morte espiritual. Então muito cuidado, viu, meu amado irmão, minha amada irmã. Ó, irmão, a religião, ela criou um ser espiritual, certo? E esse ser espiritual que a religião criou, diz que é um diabo, dá o nome também de Satanás,
E dá muitos nomes, né, irmão? A gente sabe que tem muitos nomes aí. Mas, irmão, Satanás e a palavra diabolos, do original grego, ela é opositor, acusador. Tá certo, meu amigo? Aquele que aponta, irmão. Eu tenho até anotado aqui. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Olha, do original grego. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha. Tá aqui, ó. Satanás no hebraico é adversário, no grego, opositor, acusador, aquele que aponta. Olha, diabo, do latim, diabolos, por sua origem, do grego antigo. Aí tem as palavras aqui no hebraico, que eu não sei, né? Não tenho outra, não sei falar essas línguas, né? Mas eu anotei aqui, ó. Olha. Tá vendo? Tá anotadozinho aqui, ó. Eu fui buscar, ó. Tá tudo anotadozinho aqui, ó. É só separar o vídeo aí e olhar, ó. Então, como eu não sei ler a palavra hebraica, né? Aqui tá dizendo, ó, diablo, do latim, diabolos, por sua originado do grego antigo. Aí tem o nome aqui no grego, né? Dai mediante, passar de, através de, mais bolos, recusar, retrucar, argumentar, entendido, como negador, caluniador, opositor ou acusador, aquele que nega no Brasil diversos apelidos como maligno, coisa ruim, sete peles, inimigo, satanás, tinhoso, capeta, capiroto, satã, peralta, demo, Belial, demônio, cão, desgraçado, maldito, anjo mau, príncipe das trevas, pai da mentira, chifrudo, rabudo, Deus deste mundo, mafarico, malfazejo, sanguinel, no Rio Grande do Sul. Ele tem o nome de sanguinel também. Satanás no hebraico, adversário, no grego, opositor, acusador, aquele que aponta. Ó, irmão, tudo isso é originado da palavra Satanás e diabo. Então, na Bíblia, a gente vê a passagem que existe o nome de Satanás várias vezes. Jesus mesmo chamou Pedro de Satanás. Irmão, eu lhe pergunto, Pedro era Satanás? Não. Jesus estava profetizando o que ia acontecer com ele, determinado pelo Pai. Ele simplesmente se levantou contra o que estava profetizado e disse: Senhor, tem misericórdia de ti. De modo nenhum o Senhor pode fazer isso. Então, irmão, Satanás, diabo, não é outro ser a não ser eu e você. Satanás não é outro ser a não ser eu e você. Ó, irmão, eu tenho um problema de surdez e eu falo um pouco meio alto. E essa semana eu fui num certo lugar aí, eu abasteço meu carro lá e eu encontrei um irmão, veio se apresentou, viu eu pregando lá e tal, e eu falo meio alto.
eu fiz uma pregação lá no ambiente, e ele veio me questionar dizendo que eu era de Satanás, eu era do diabo, porque eu falava alto e ele disse que o Espírito Santo ele é manso, tá certo? Ele disse que o Espírito Santo ele é manso, é moderado. Concordo que tem isso aí. Então, eu disse, aí ele disse que estava esperando Jesus. Eu disse que Jesus já tinha voltado, já morava dentro de nós. Aí ele disse que não, que quem morava dentro de nós era o Espírito Santo, que Jesus não morava dentro de nós. Se o Espírito Santo é o próprio Jesus, irmão. Mas, vamos para frente. E ele disse que eu era do demônio, que eu era do diabo, que o diabo já tinha me dominado e eu era filho dele. Meu irmão, só misericórdia. E quando eu saí de lá, ele pegou o meu número e quando eu saí de lá, ele começou a enviar umas mensagens para mim e me desafiando, irmão. Me desafiando para eu entrar num debate com ele, que ele ia provar na Bíblia que eu era do demônio, que eu era o cão purinho. Então, meu irmão, eu mandei umas respostas para ele, dizendo que ele era um servo de Deus, e ele, irmão, se eu mostrasse aqui os vídeos, os áudios que ele mandou, vocês não acreditavam. E eu mandei uns áudios para ele dizendo que eu pregava o evangelho. E que se ele pregava o certo, ele seguisse o dele e eu sigo o que eu entendo aqui, né, meu irmão? E nós dessa mão e não fôssemos entrar em contenda de palavra, que é o que Paulo orienta lá, que não leva a lugar nenhum, né? Imagine, irmão, se eu com a mente que eu tenho, eu vou sair da minha casa, irmão, para debater evangelho com alguém. Ó, irmão, uma certa vez, Jesus estava pregando, arrodeado de gente. Ele estava fazendo o que o Pai mandou. Ele estava fazendo a obra do Pai. E ali, irmão, chegaram algumas pessoas e queriam tirar Jesus do que ele foi determinado a fazer. Chegaram algumas pessoas e relataram para ele que a mãe dele estava lá fora com os irmãos dele e queria urgentemente falar com ele. Então Jesus estava pregando a palavra e fazendo o mando do Pai, certo? Mas veio alguém que não era enviado por Deus, que não estava sendo na hora, era as pessoas de Deus, certo? Mas o momento, a ideia não era de Deus. Então chega alguém e diz, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo urgente agora. É como se diz, largue tudo aí e vá lá atender eles. Aí Jesus olha para eles assim, para quem trouxe a mensagem, ao mensageiro. Por isso que eu disse, tem que ter muito cuidado com a mensagem que vocês recebem. Nem toda mensagem é de Deus. Olha, os irmãos de Jesus eram os escolhidos? Foi. A mãe de Jesus era uma escolhida? Era. Mas a ideia de tirar Jesus daquele foco do que ele estava agradando o Pai, não era. Era carnal, era igual a de Pedro. Então eles quiseram tirar Jesus do foco do que ele estava fazendo, do que Deus determinou ele fazer, e queria agora que Jesus obedecesse a eles e fosse lá fora saber o que é que a mãe e os irmãos de Jesus queriam. Aí Jesus olha para eles e diz, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e a minha mãe é aquele que ouve a palavra do Pai e a executa. Olha aí, irmão. Imagine, irmão, se eu, com esse entendimento que Deus me deu, pela misericórdia dele, eu não tenho estudo, eu não conheço, eu não tenho estudo secular.
Eu vou, irmão, deixar de estar na presença de Deus aqui, estudando a Bíblia, levando uma mensagem de boas novas para você, que está ouvindo aí, meu irmão. E eu vou entrar em debate, irmão, de homem com a mente corrompida, com a mente, irmão, contaminada pela religião que contaminou ele, que ele disse que é evangélico, ele é um crente de verdade, ele perguntou qual era a congregação que eu frequentava, se era da Assembleia, se era de várias religiões aí, né? Da de Macedo, perguntou se era da R.R. Soares, perguntou se era da de Valdomiro. Irmão, ele perguntou tanta religião, eu digo, não sou de nenhuma. Eu sou de Cristo. Aí ele disse, você é crente? Eu digo, sou também não. Eu sou cristão. Eu sigo a Cristo. Quem é o seu pastor? Eu digo, é Cristo. Quem é o seu Deus? Eu digo, é Cristo. Ele disse que o Deus dele é Jesus de Nazaré. Ele disse que ainda está esperando Jesus vir. Aí depois, irmão, ele queria um debate para ele mostrar que eu tinha um demônio. E ele, nos áudios dele, ele disse que ele ia me mostrar umas verdades, que eu era do diabo, ele ia me ensinar. Ó, irmão, contra Deus, porque o Espírito Santo, lá em Hebreu, está dizendo que o Espírito Santo, não sei se é lá em Hebreu, o Espírito Santo é quem nos capacita, quem nos educa. Lá em Timóteo também, Paulo dizendo que ele nos corrige e nos educa. É o Espírito Santo. Se homem vai me educar, irmão, o homem, ele pode me trazer até um esclarecimento se eu não conhecer, se estiver em linha com a palavra. Eu não tenho nenhum problema, irmão, de me reunir com qualquer pessoa. Desde que eu veja que ele não quer debater Bíblia. Ele quer aprender, eu posso aprender com ele e ele pode aprender comigo. Mas o Espírito Santo, irmão, faz um raio-x. Aí ele me disse que eu não era homem, que eu era um covarde, que eu era isso, que eu era aquilo. Irmão, melhor é ser um covarde na presença de Deus do que ser um ignorante longe da presença dele, que nem Paulo era quando ele dá o testemunho dele lá em Atos 26, do 9 em diante. Se você ler Atos do 9, 26, do 9 até o 22, vocês vão entender. Na ignorância de Paulo, ele pensava que fazia um trabalho a Deus. Na ignorância dele. Ele contando o testemunho na defesa dele. O que ele era antes de conhecer Jesus. Né, irmão? Então, meu irmão, eu não vou fazer essas palhaçadas. Isso é palhaçada. Isso é falta de luz no coração da pessoa. A pessoa até às vezes é um escolhido de Deus, irmão, mas anda em treva. Paulo era um escolhido, mas no testemunho dele aqui ele andava em treva. E ele pensava que andava na luz, né? Então, irmão, eu senti vontade, a mensagem vai ficar um pouco longa, eu senti vontade aqui de... Deus me deu uma mensagem, eu vou trazer aos irmãos. Então diz aqui, Filipenses capítulo 3, diz aqui, finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas e não cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Olha, sim, aí ele, voltando aqui ao assunto, aí ele disse que eu não tinha o Espírito Santo porque eu falava alto, e com a minha altura da minha voz, eu constrangia as pessoas a aceitar o que eu disse. Ó, irmão, eu prego aqui, eu não obrigo ninguém. Quem quiser entender, a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é quem tem orelha, não. É quem tem ouvido, quem tem entendimento.
né? Então, irmão, esses pregador que prega por aí, só a misericórdia, né? Porque coisa mais difícil é você ver uma pessoa pregar sensatez assim. Irmão, e hoje eu estou pregando até mais tranquilo. Por quê? Porque se minha altura de voz constrangeu a ele, né? E a Bíblia fala que se pelo comer, ou pelo beber, ou pelo falar, eu constranjo o meu irmão, que é ignorante. Então, irmão, eu vou aqui ver se eu consigo falar mais baixo, para ver se ganho ele, né? Se ele, ganho ele não, porque eu creio que ele seja um escolhido, né, meu irmão? Se ele chega numa linha de raciocínio, no entendimento, e não faz essas coisas que ele disse, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo sem saber o que é blasfêmia. Terrível, viu, meu irmão? Então vamos aqui. Irmão, tenham paciência. Eu não tenho estudo secular. Eu leio gaguejando. Essa NVI que eu peguei, eu era mais acostumado em outra Bíblia, mas eu sempre estou pegando ela porque ela tem umas palavras a mais no entendimento. Ela é mais próxima dos manuscritos primeiro. Então as versões de hoje mudam muito, eu estou com essa daqui. Essa daqui, às vezes eu uso a Bíblia Viva, mas eu estou usando essa daqui, ó. Vou mostrar a vocês. A NVI. Tá certo? Então Paulo diz aqui em Filipenses, olha, plenamente a confiança em Cristo. Olha, finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Olha, Paulo estava escrevendo, disse que nem era cansativo para ele e era uma segurança para vocês. Vocês quem, irmão? Os filipenses. Trazendo para os dias de hoje, irmão, eu falo as mesmas coisas que Paulo falava para aquele povo. Eu estou falando as mesmas coisas para vocês que estão ouvindo hoje. Paulo falou para aquele povo. Hoje eu estou falando para o mundo inteiro, para vocês que vão ouvir essa mensagem. Então, Paulo disse que era segurança, essas palavras eram segurança para eles. E eu digo, meus irmãos, essa palavra é segurança para vocês também nos dias de hoje. Tá certo, meu amado? Então, diz aqui, Paulo diz, o 2, Paulo diz, olha, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Meus queridos amados, meus irmãos, no versículo 2 aqui, Paulo fala que cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ó, irmão, aqui existe a palavra cão. Cão. Essa palavra cão aqui é aplicado a que e a quem, irmão? Vamos descobrir quem era esse cão aqui. Ó, irmão, esse cão aqui nada mais era, na época de Paulo, que a gente tem que ler a Bíblia respeitando o texto, o contexto, conjugação, presente, passado e futuro. Né? Então a palavra aqui era de saber quem é o autor, saber o escritor, o remetente e o destinatário. Nós temos que ler a Bíblia tudo respeitando isso aqui. Então, Paulo estava pregando à igreja dos Filipos, aquele povo daquela época. Agora, nós podemos colher alguma coisa daqui para os tempos de hoje? Podemos. Ó, irmão, quem era esses cão aqui? Paulo está dizendo que tivesse cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal e cuidado com a falsa circuncisão. O que era circuncisão, irmão?
toda pessoa que tinha que se declarar ser de Deus, na época de Paulo aqui, ele tinha que, com 8 dias, fazer a circuncisão, que era o preceito da lei de Moisés, circuncidar o pênis. Então, todo macho tinha que circuncidar o pênis. Não fala de mulher, fala só de homem, certo? Então, quem era que fazia a circuncisão, irmão? Eram os sacerdotes. Quem eram esses cães? Eram os sacerdotes. Que eles faziam o mal e a falsa circuncisão. Por quê, irmão? Quem foi que condenou Jesus à morte? Foi os sacerdotes. No julgamento de Jesus, quando você vai lá e você narra lá o texto, você vai ver que eles chamaram várias pessoas para acusar Jesus, diz que não tendo de que acusar, no fim pagaram 2 testemunhas por dinheiro para acusar Jesus, para condenar ele e matar ele. Então, irmão, trazendo para os dias de hoje a falsa circuncisão, trazendo para os dias de hoje os cães, os falsos profetas. Quem são os cães de hoje, irmão? É aqueles que se passam por profeta, é aqueles que se passam por santos de Deus, por servos de Deus, por que prega a palavra. Vou aqui repaginar esses cães, pastor, o presbítero, o diácono, que pregam a palavra, são todo esse povo. Entendeu, meu irmão? Trazendo para os dias de hoje. Por quê, irmão? Porque a verdadeira circuncisão é aqui na mente, ó. A verdadeira circuncisão é aqui na mente. Na lei de Moisés, existia vários tipos de obração para poder a pessoa ser um cristão. Lá em Hebreu fala que os sacerdotes, dia após dia, Jesus já tinha morrido, e dia após dia eles apresentavam os mesmos sacrifícios, ofereciam os mesmos sacrifícios, as mesmas obrações. Hebreu 10, que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam, porque feito uma vez, jamais teriam consciência de pecado. Ó, irmão, então, essa ablução de Hebreu, na igreja de hoje, é o culto de libertação. Que os pastores, semana após semana, faz culto de libertação, dizendo que a pessoa vai ser libertada e nunca liberta, porque feito uma vez, jamais teria consciência de pecado. Então, eles invalida a palavra de Deus. Quando Jesus andava, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que liberta o crente, irmão? Aqui. É essa verdade aqui. Agora, irmão, isso que eu estou falando, você confira aí na sua Bíblia se está em linha. Se a mensagem que eu estou pregando, ela está em linha com a palavra. Se ela estiver em linha, irmão, ela vem do alto, é de Jesus. Se ela se desviar, não é, irmão, é de Satanás, é do diabo, pai da mentira. Foi quando Jesus interrogou, quando os fariseus entraram em confronto com Jesus, lá em João capítulo 8. Vá lá, que Jesus chama eles, que eles diziam que era filho de Abraão, e Jesus disse: o vosso pai é o diabo, que não se sustenta na verdade. Então, qual é essa verdade, irmão? É essa que eu estou pregando. Os pastores pregam essa verdade, eles são inimigos da cruz de Cristo. Não é da cruz madeira, não. É dos feitos que Jesus fez. É dos feitos que Jesus fez. Então, Jesus disse que quem liberta é a verdade. Quando o crente conhece, eles dizem que quem liberta é o culto de libertação. Esse versículo nem na Bíblia existe. Mas as pessoas acreditam. Tá certo, meus amados irmãos? Minhas amadas irmãs?
Então, minha irmã, tem que ler a Bíblia com entendimento. Tem que dar o braço a torcer, que o que aprendeu para trás é errado, fazer que nem Paulo. O que eu aprendi com vocês para trás, eu considero como perca para poder ganhar a Cristo. Ó, irmão, a verdade está chegando a você agora. Tudo que você aprendeu para trás é esterco. Agora você está ouvindo a verdade em linha com a palavra. Eu não tenho compromisso com placa de igreja, eu tenho um compromisso com você que vai ouvir a mensagem. E a mensagem tem que vir de Cristo. Ai de mim se vier de homem, irmão. Porque Paulo disse que se eu me submeter a homem, não seria servo de Cristo. Eu não me submeto a homem, irmão. Me submeto ao Evangelho de Cristo, ao que o Espírito Santo me diz. Tá certo, meu irmão? Então, na lei de Moisés existiam várias obrigações, como o que eu mostrei lá em Hebreu, os sacrifícios, o batismo, os dízimos, a ceia, tudo isso era para fazer parte do pacote que a pessoa era declarada um cristão. Tá? Buscar Jesus no monte, tá certo, meu irmão? Ir ao templo, fazer voto, raspar a cabeça. Paulo, irmão, ele disse que quando era menino fazia coisa de menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando ele chegou adulto deixou as coisas de menino. Então, irmão, isso aí está falando de uma mente contaminada, de uma mente que é levada por todo o vento de doutrina. Tá certo, meus amados irmãos, minhas irmãs? Você ainda que não é crente, você ainda que não crê nisso aqui, passe a crer, meu amado. Então, Paulo vem aqui trazendo essa analogia e escrevendo aos irmãos de Éfeso, dizendo que isso era falsa circuncisão. Ó, irmão, o verdadeiro batismo da Bíblia Sagrada está lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Lá está dizendo que nós fomos sepultados com ele, fomos batizados nele. Diz que nós, do jeito que ele foi crucificado, que ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Diz que da mesma forma que ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados. Nós fomos já ressuscitados com ele. Aí diz que nós vivemos uma nova vida. Aí lá no 6 está dizendo que os nossos pecados ficou com ele crucificado lá na cruz. Mas está dizendo os nossos aqui, não é o meu não. É o deles aqui da época da escrita. Quem andava em pecado era o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu vivia na lei de Moisés. Pecado para o judeu está lá em João, no capítulo 2, não, no capítulo 3, no versículo 4. A transgressão da lei era pecado para o judeu. Transgrediu a lei e pecava. Então, o que é pecado para o judeu? Era a transgressão da lei. Aí hoje, irmão, pronto. A lei foi abolida lá na morte de Jesus. Jesus aboliu, riscou, cancelou, tudo que era contra nós, ele cancelou. Ele pagou a dívida. Quem nasceu da cruz para cá tem pecado? Não. Não tem pecado. O que é que tem da cruz para cá? São obras da carne. Que também é a mesma coisa do pecado lá da época dos judeus. Lá em Gálatas, as obras da carne, transgressão da carne. É dado o mesmo, pode-se dar o mesmo nome de pecado. Naquela época eles transgrediam o quê? A lei de Moisés. Era pecado. E nós cometendo uma obra da carne, nós estamos fazendo o quê? Transgredindo a lei de Deus, a graça. Então, o homem transgride a graça de Deus com os seus desejos carnais. Tá certo, meu irmão? O pecado lá se referia à lei de Moisés, que Jesus cravou na cruz do Calvário. Era o erro que os homens faziam com suas carnes e que era pecado. Então, hoje,
é a mesma coisa. Nós transgridimos a graça com os pecados carnais do nosso corpo. Nós transgridimos a graça. Então, é dado o nome hoje, da cruz para cá, é dado o nome de pecado da carne, transgressão da carne, transgressão da graça. Só para os irmãos entender direitinho. Deveriam ter ensinado a vocês assim, mas não ensinaram. Porque esse ensinamento traz o esclarecimento e a verdade aos irmãos. E andando nessa verdade, Cristo se manifesta em você. Agora, andando na mentira, Cristo não pode se manifestar. Isso que nós vemos aí, irmão, essas palhaçadas aí, isso é um circo montado, uma palhaçada. Não tem nada a ver com Espírito Santo de Deus, não. Tem não. Então, meus irmãos, precisamos entender. Paulo disse que a falsa circuncisão, o que é a falsa circuncisão? É tentar lavar o crente nas águas, é pregar o quê? É pegar o dízimo de Malaquia, que era da lei de Moisés, que é o verdadeiro dízimo de hoje, que existe da cruz para cá, que a gente pode dizer que é dízimo, que é a mesma coisa do dízimo, que lá era dízimo, era obrigatório, era 10%, era para o judeu, dízimo era para o judeu. Era correto na época de Jesus? Era. Da cruz, da morte de Jesus para cá já não era mais correto fazer. Mas eles continuavam fazendo. Lembra lá de Safira e Anania? Lá em Atos 5. Então, meu irmão, eles continuavam praticando. Mas não era para praticar mais, porque Paulo escrevendo em 2 de Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, ele diz: contribua segundo propôs no seu coração. Esse é o verdadeiro dízimo da igreja de Cristo. Contribua segundo propôs no seu coração. Contribuição é voluntário, não é obrigatório. E é no coração de quem vai doar, não é de quem vai receber. Então, já preguei sobre isso, irmão, mas estou trazendo um esclarecimento para entrar no contexto aqui. De quem é os falsos, os cães, esses cães aqui. Quem eram esses cães no versículo 2 aqui? São os pastores de hoje, é a religião evangélica. A religião evangélica simboliza a lei de Moisés, com suas falsas doutrinas, com suas falsas circuncisões, com seus falsos dízimos, com tudo, com a sua falsa ceia. A ceia verdadeira da Bíblia está lá em 1 de Coríntios, no capítulo 10, do 14 em diante. Vá lá. Para não sair aqui, eu já preguei sobre isso, para não sair aqui do contexto. Então, tudo isso é um pacote que eles inventaram junto com o diabo, com Satanás. Satanás, irmão, nada é mais do que você se levantar com as verdades de Deus. Diabo nada mais é do que você acusar, dizer, ó, aquele irmão ali está desviado, não está pregando a palavra de Deus, é o diabo, atribuindo que o Espírito Santo de Deus que está em mim, está levando a verdade a vocês, atribuir ao diabo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. Muitos crentes fazem isso e não sabem, não tem entendimento. Amém, meus irmãos? Então, vamos aqui para o versículo 3. Diz aqui, ó. Pois nós é que somos a circuncisão, não que adoramos, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Olha, tá vendo, irmão? Aqui Paulo diz, olha, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos no Espírito de Deus. Olha, irmão, se adora Cristo com quê? Paulo diz, ao Deus que eu sirvo, com o meu espírito no homem interior. Olha, irmão, se adora a Cristo em quê? Com o espírito no homem interior. Busca aí, meu irmão. Eu tenho anotado aqui.
Irmão, eu tenho aqui anotado num canto aqui, mas não sei. Mas busca aí, irmão. Você botar no Google, Cristo habita, irmão, no homem interior. Colossense mesmo, tá falando isso. 27, 1, 27, 28, por aí tá falando isso. Mas eu não sei se aqui é em Gálatas ou é em Éfeso. Eu acho que é em Gálatas. Que Paulo disse, com o meu espírito eu sirvo no homem interior. Sirvo a Deus. Então, meu irmão, Paulo está dizendo aqui, olha, nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo. Olha, irmão, a glória é dele, o mistério é dele, a vontade é dele, o poder é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Olha, irmão, eu quero é que eu desapareça e Cristo cresça na minha vida. Tá certo, meus amados irmãos? Então, irmão, os homens que pregam a palavra de Deus aí, que diz que são de Deus, quando nós pregamos essas verdades, irmão, eles blasfemam, dizendo que nós somos hereges, dizendo que nós somos do demônio, dizendo que o diabo tomou de conta de nós, e o que nós falamos é do diabo. A mesma coisa, irmão, os fariseus fizeram com Jesus, quando ele expulsava, atribuía o que ele fazia. Pode ir lá, irmão. Quando Jesus expulsou aqueles demônios, aquele jovem, eles atribuíram o que Jesus fazia pelo Espírito a Beelzebul. Blasfemando, irmão. E hoje não está do mesmo jeito, não. Trazendo para os dias de hoje, mudou alguma coisa. Tome cuidado, meu irmão. Aí, ele diz aqui, e não temos confiança alguma na nossa carne. Ó, irmão, eles se gloriam na carne deles. Eles dizem, irmão, são carnais. E eles dizem que o que eles fazem é pelo Espírito. Agora, irmão, eu não tenho dúvida de o que eles fazem é a carnalidade, é a mente carnal. Não tem nada a ver, irmão, com o Espírito Santo. Tem nada a ver. A pessoa que é espiritual, irmão, ela entende e sabe. Nós vamos embora pro texto, senão a mensagem fica muito grande. Já está 43 minutos, olha. 43 já quase, olha. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Olha, irmão. Paulo disse que se fosse para se gloriar na carne, ele tinha tal razão de se gloriar na carne. Certo? Ele disse que tinha essa confiança, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Aquele povo, irmão, na época, eles eram contra o que Paulo pregava. Paulo, quando se encontrava com os discípulos que andou com Jesus, era confronto, irmão. Porque Paulo foi direcionado a pregar a graça de Deus e eles continuar pregando a circuncisão de Moisés. Eles batizavam, eles exigiam o dízimo, eles batizavam, eles oravam, eles iam ao templo. Tudo que era da lei eles continuavam fazendo. Então tinha um combate, porque Paulo pregava o evangelho da graça e eles pregavam da circuncisão. Tá certo, meus amados? Para os irmãos entenderem. Aí Paulo diz aqui, ó, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Olha, tá vendo, irmão? Eles confiavam na carne. Eles pregavam a obra da carne. Para eles se santificar, para eles se acharem Deus, eles tinham que praticar todos os rituais da lei de Moisés, que era através do corpo, da carne, as obrações, tudo em que eu acabei de dizer a vocês. Tá certo, meus amados? Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos que ainda não professa fé em Cristo Jesus. Você ainda que é cristão, é de Deus, mas nem sabe que é. Apenas você não anda na verdade porque não conhece, não estuda, não quer saber da Bíblia. Tem o Espírito de Deus aí dentro de você, mas você, como não alimenta ele, é como se ele
é como não, ele está tipo aí dentro morto. Se você começar a alimentar ele você dá vida e ele começa a se manifestar dentro de você. Poderia, irmão, um ser humano estar vivo e não ter o Espírito Santo de Deus? Pode não, irmão. Pode não. Quando o Espírito de Deus não está no homem, irmão, ele já nasce no ventre da mãe morto. Agora, é o que eu já preguei a vocês. Existe no ser humano duas naturezas. Olha, a carnal e a espiritual. Quem é que deveria dominar você? Era a espiritual. Mas como a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, não quer saber de Deus, não quer estudar Deus, não quer estudar Deus, não quer estudar, ter conhecimento da palavra dele, da lei dele, a gente alimenta o quê? A carne. Então, quem é que prevalece? Quem é que domina nós? A carne domina o espírito ou o espírito domina a carne? A carne domina o espírito. Nós estamos na contramão de Deus. O espírito era para dominar a carne. A carne é para ser menor na nossa vida. O espírito é para ser maior. Mas até as pessoas que dizem ser evangélico, ser cristão, quem domina ele é a carne, porque eles vivem na carne. A palavra é dura, irmão? É, mas tem que ser pregada em linha com a palavra. Tá certo, meu irmão? Então, Paulo disse que se eles queriam se gloriar na carne, Paulo disse, eu ainda muito mais. Olha aqui, ó. Olha o currículo do homem aqui, ó. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Olha aí, irmão. Olha o currículo desse homem. Irmão, ele era da tribo do rei Saul. Por isso, Saulo. Irmão, o currículo do homem aqui dá inveja, irmão. O currículo do homem aqui dá inveja. Será que esse homem aqui poderia se gloriar na carne? Eu pergunto a você, meus irmãos, minhas irmãs, você se gloria na carne? Irmão, vocês até se gloriam na carne e às vezes nem sabem. O que é se gloriar na carne, irmão? É bater no peito, irmão, e dizer que aquela pessoa, quando vai em um local que vocês vai e que lá ela professa Jesus, que é uma mentira, certo? Vocês dizem, eu orei por ela, eu ganhei ela para Jesus. Olha, irmão, se Jesus disse que foi ele quem nos escolheu e não nós escolhemos ele, Paulo escrevendo lá em Éfeso, eu já preguei para vocês que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Outros versículos aí está dizendo que ele nos preparou de antemão para as boas obras. Olha, irmão. Então, quando você diz que ganhou alguém para Jesus, você está se gloriando na sua carne, minha irmã. Não faça isso não, meu amado. Não faça isso não, minha amada. Você não sabe nem o que está dizendo. Irmão, ninguém ganha para Jesus. Eu já preguei a vocês lá em Romanos, no capítulo 9, o gêmeo não era nem nascido. E Deus resolveu amar um e odiar o outro. Aonde está, irmão, seu livre-arbítrio? De você fazer o que quiser. Jeremias disse que era criança e Deus já tinha escolhido ele. E que ele não sabia falar, irmão. Paulo escrevendo, ele diz, prove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou para que eu pregasse esse evangelho. Davi, irmão, lá no Salmo 139, disse que os ossos dele não eram nem formados e todos os dias da vida dele já estavam escritos e determinados no livro da vida, quando nenhum deles existia. Ó, irmão, Deus interrogando Jó, lá no capítulo 38, ou é o 39, está lá ele dizendo, onde Deus
está narrando que criou o céu, a terra, o mar e tal, e pergunta a Jó onde é que ele estava quando chega lá do versículo 18 por aí em diante, ele diz, tu bem sabes, porque neste tempo tu já era nascido e grande eram os teus dias na terra, irmão. Ó, irmão, como é que eu faço tudo isso, irmão, mentiroso? Dizendo que Jesus, você só é de Deus quando você chega ali naquele local, irmão. Que mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo, irmão. Agora, isso aí é o diabo. Quem é o diabo, irmão? É eu e você, irmão. Quando usa isso como verdade e diz que é verdade. E a de Cristo aqui nós fazemos mentirosa, meu irmão, minha irmã. Creia, irmão, na palavra. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É dolorosa, irmão? É. Irmão, quando essas verdades chegam, a nossa máscara de hipocrisia e de mentira cai, irmão. Difícil é a gente encarar a verdade. Ela cai. O nariz de palhaço sai. A mentira sai. O falso profeta sai. Aí entra Cristo, o verdadeiro, irmão. O cabeça, está lá em Efésios 1:22. Colossenses 2:10. Efésios 4:15. Cabeça, irmão, tá? O corpo, se não tiver ligado ao cabeça, o que vocês estão fazendo aí, irmão? Vocês não estão ligados ao cabeça, não. Vocês estão ligados às trevas, irmão. São até filhos de Deus. Eu creio, irmão, tem muita gente boa aí dentro do sistema. Tem muita gente que está, irmão, induzido pela doutrina farisaica que eles pregam, irmão. Mas é a verdade. É uma doutrina farisaica. Mas é a verdade, irmão. Não é porque eles querem, não, irmão. É porque eles não aceitam a verdade de Deus. Trocaram a verdade de Deus em mentira. Está lá em Romanos, irmão. Eles não se importaram de ter conhecimento da verdade de Deus. Está aqui, irmão. Estou trazendo a verdade de Deus em linha com a palavra. Mas o sistema religioso não vai aceitar. Você viu, irmão, o currículo de Paulo aqui? Como o homem era. Ó, irmão. O homem. Olha, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Olha, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, olha, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ó, irmão. Irmão, a mensagem vai ficar muito grande, já está aqui em 53 minutos. Eu vou levar vocês depois lá para Atos dos Apóstolos, aonde Paulo dá o testemunho dele no capítulo 26, do 9 ao 22. Ó, irmãos, Paulo era terrível. Antes dele ter um encontro com Deus, aquele homem era uma fera raivosa, irmão. Ó, irmão, não tenho nem palavra para dizer o que Paulo era antes de ele conhecer Cristo, de ele ter um encontro com Cristo. E eu pergunto hoje a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Fique pensando aí, minha irmã, vocês, a religião com essa mentira, se não está sendo uma fera raivosa igual Paulo, que não anda na verdade, irmão. Será? Será que nós não estamos sendo uma fera raivosa igual Paulo? Contra a lei, irmão, ele era irrepreensível. Ele massacrava o povo de Deus, ele castigava o povo de Deus, ele fazia até blasfemar, irmão. Ele chegava, obrigava os irmãos a negar o nome de Jesus, irmão. E as pessoas negavam, irmão. Pelo castigo que ele submetia as pessoas. Trazia o povo para ser arrastado lá para Jerusalém, para ser morto e crucificado, irmão.
misericórdia. Só a graça de Deus, irmão. Só a graça de Deus, viu? Deus tem a misericórdia. Olha. Mas o que para mim era lucro, passeio a considerar como perca por causa de Cristo. Versículo 7, irmão. Olha. Tudo aquilo para ele, na época, antes dele conhecer Jesus, aquilo para ele fazia parte do sinédrio, irmão. Tudo para ele era lucro, irmão. Eu creio aqui que Paulo deveria ter um bom salário, irmão. Ganhava para se submeter àquele cargo que ele exercia. Os fariseus, irmão, tinham os seus salários. E Jesus, quando pregava a verdade, eles viram que Jesus estava arrastando multidões, porque onde Jesus estava, tinha multidões. E eu creio, irmão, eu vou fazer aqui uma analogia. Eu creio que quando Jesus pregava, disse que como multidões seguiam Jesus, irmão, lembra aquela passagem que Paulo chegou em Atenas e disse que lá, andando na cidade, viu a cidade na idolatria e que ele viu muitas placas de deuses e ele viu um ao Deus desconhecido e ele disse, é esse que eu vos prego. Ó irmão, o Cristo que eu vos prego é esse, que vocês diz que conhecem, mas vocês não conhecem. Esse é o Deus que eu prego. Então, Paulo vem trazendo aqui aquela narração, eu estou trazendo essa analogia, porque diz que aquelas pessoas, elas sobreviviam dos nichos de Diana. E ali as pessoas se viram ameaçadas com o lucro que tinha. E hoje, irmão, não é a mesma forma não, nas igrejas evangélicas? Será que os pastores hoje não pregam a verdade por causa do discreto que vão ter, dos lucros que vão perder? Hoje não é a mesma coisa não. Mudou, irmão, alguma coisa, só mudou a era, irmão. Só mudou os tempos, as estações. Hoje é a mesma coisa, irmão. Eles não querem trazer a verdade, conhecem a verdade, mas não querem pregar, por quê? Porque isso liberta o povo. O povo vai se sentir revoltado porque foi enganado. E eles preferem viver na mentira, pregar a mentira, tentar mostrar que quem está pregando a verdade é um mentiroso. E isso, irmão, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o que eu estou pregando não é meu, é do Espírito Santo. Atribuindo o que eu estou pregando, o Espírito Santo está pregando, vocês atribuem dizendo que eu sou do demônio, que eu sou desviado, que eu sou do capeta, que eu sou isso e que eu sou aquilo. Tome muito cuidado, meu irmão. Não diga palavra de julgamento com ninguém, meu irmão. Antes de você não analisar o texto, de você ter conhecimento. Porque você pode estar blasfemando, e Jesus disse que toda palavra que falar contra o Filho do Homem, toda palavra, irmão, que você falar contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas contra o Espírito Santo, Jesus disse que nem naquela era e nem na futura será. Então, irmão, significa que vamos supor, se o que eu estou falando aqui for verdade, é verdade, que eu creio que é, mas você aí acha que não é. Se for verdade, então você está blasfemando contra o Espírito Santo, está atribuindo o que o Espírito Santo está falando a você, você está atribuindo aos demônios, a Beelzebub, a Satanás, ao diabo. Não faça isso, irmão. Não julgue ninguém, porque o que você hoje julga ser errado, amanhã pode estar certo. E aí você vai ter castigo de papai, porque ele disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, irmão, se você me chamar de qualquer nome, a minha pessoa, não tem nadinha. Agora, se blasfemar contra o que o Espírito Santo está levando a verdade a vocês, aí não é coisa boa não, viu, meu irmão? Pense nisso, meu irmão. Olhe, irmão, direitinho. Nós paramos aqui, irmão, no versículo 8.
Olha, aí Paulo diz aqui no 8, vou ler aqui o 8. Mais do que isso, vou ler o 7 de novo. Mais o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Ó, irmão. Então, aquela vida farisaica que Paulo levou, que dava lucro a ele disse que considerou tudo aquilo perda para ganhar Cristo. Aí diz o 8 aqui, ó. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Olha aí, irmão. Toda a vida farisaica que Paulo levava, ele considerou perca, ele considerou como esterco. Outras versões ele diz, considero como, vou nem dizer a palavra, né, irmão? Não vou nem dizer a palavra. Mas os irmãos aí entendem. Tudo isso, irmão, para ganhar Cristo. Ele disse, olha, mais o que para isso considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ó, irmão. Ele disse que tudo que ele tinha conhecido antes, que ele pensava que estava trabalhando para Deus e estava fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, ele disse que tudo aquilo ele considerou como perda pela grandeza, pela excelência do conhecimento da verdade de Cristo que agora estava sendo manifesto na vida dele. E ele diz, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu a considero como esterco para ganhar Cristo. Ó, irmão, tudo aquilo ele considerava nada. Tudo aquilo que ele aprendeu, ó, irmão, Paulo aprendeu nos pés de Gamaliel, o homem mais sábio de Israel. Paulo era instruído por ele. Então, todo o conhecimento que ele teve na lei farisaica, ele disse que tudo aquilo ele refutava, ele considerou como pesca, ele considerou como ignorância. Ele considerou que ele aqui relata no texto, o próprio texto diz que ele não conhecia Deus. Então ele fez tudo isso. E hoje, meu irmão, o que você prega aí, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo pastor, minha amiga pastora, que vocês aí tem pastor e tem pastora no meio do mundo, né? Eu estou dizendo, será que você abre mão dessa religião evangélica para ter o conhecimento de Cristo aqui, para ter conhecimento dessas verdades que eu estou trazendo a você? Será que você tem coragem de dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que o que eu estou pregando está fora de linha da palavra? Ou vocês já fizeram uma retrospectiva da vida que vocês levam, da vida farisaica que vocês levam, se o que vocês estão pregando é o que está em linha? Será, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que o que vocês estão pregando, vocês não estão chamando Jesus de mentiroso com seus atos, com as suas obras? Não era o que os fariseus faziam na época de Jesus? Será que o que Jesus pregava naquela época, eles consideravam verdade e eles deixou as mentiras dele para seguir Jesus? Ou eles queriam que Jesus deixasse a verdade e seguisse a mentira que eles pregavam e diziam que era verdade, irmão? Será que vocês, meus amados irmãos, não estão fazendo a mesma coisa? Olha, meus amados irmãos, tome muito cuidado, meus amados. Irmão, estuda a Bíblia. Davi disse, na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Olha, irmão, a gente tem que ler a palavra de Deus com cuidado, com muita atenção, irmão. Senão nós somos levados por falácia, irmão. Ó, irmão, sinceramente, meus amados irmãos, eu tenho aqui buscado a palavra de Deus. Eu tenho aqui tido uma intimidade com Deus, certo? E isso eu não me orgulho não, irmão. Eu não conheço nada. Tem hora que eu às vezes quero pregar uma mensagem aqui e Cristo não me dá nada. Mas tem hora, irmão, que ele abre assim, ó, o céu.
que nem ele está abrindo agora. Ó, irmão, eu botei esses textos aqui, tudinho, ó, a mensagem leva para esses textos aqui, tudinho, ó. Para todos esses textos, ó, irmão. Esse que eu estou pregando aqui, esse texto aqui que eu estou pregando, está em Filipenses. Tá certo, meu irmão? E não deu tempo. A mensagem já está em 1h05. E não deu tempo para eu chegar nem no versículo 9. Cheguei só apenas no versículo 8. Eu tinha que levar vocês para essas passagens tudinho. Para mostrar o farisaísmo que vocês vivem. Entendeu, meus amados irmãos? Mas eu vou botar aqui uma série de mensagens nesse tema aqui. Porque Deus me deu essas mensagens. E eu vou trazer a vocês para mostrar a hipocrisia que vocês vivem, que eu já vi, já vivi um dia. Eu vivi 10, 12 anos, quase 10, 12, uns 10 anos, irmão, nessa hipocrisia farisaica. Aí Deus me trouxe um conhecimento, eu comecei a estudar a Bíblia. Já estudei a Bíblia, irmão, muitas vezes. Eu acho que está chegando aí perto de umas 20, sei lá. Eu sei que eu já estudei muito, irmão. Mas não é para aqui me exaltar. Não é para humilhar ninguém. É apenas, irmão, para trazer a verdade do conhecimento de Cristo a vocês. Tá certo, meus amados irmãos? Meus amados, eu vou deixando aqui a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo, irmão, de Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus está na humanidade. A graça, irmão, de Deus está aí, na humanidade. Agora, irmão, a graça de Deus, ela só é manifesta nos que recebem. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Olha. Nós reina aqui. Os crentes esperam morrer para ir reinar no céu. Irmão, tem que atentar para a palavra. Tem que estar em linha com a palavra. Eu vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, irmão, dê um joinha se está em linha. Se inscreva no canal. Irmão, dê um like. Essas verdades, irmão, nós temos que andar nela. Eu e você. Se submeta, irmão, ao Espírito. Deixe que Deus transforme você. Olha, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Apresentei ao Senhor os vossos corpos, vivos em sacrifício e agradável a Deus, que é o culto racional. Olha, não se conformei com esse mundo, com essa era, mas transformai-vos pela renovação, para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão. Essa é a vontade de Deus na tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Vá lá, irmão. Não é para você transformar o mundo, não. É para você transformar-se e não se conformar com essas pregações mundanas que tem aí, meus amados irmãos. Amém? Deixa a graça e a paz em nome de Jesus. Amém.